Agora é hora de falar de política. Está no ar o Conexão DL News. Muito bem, aqui no estúdio Fabrício Carareto, Heitor Mazocco, editor e repórter do portal de notícias DL News. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Sandro. Como é que foi a passagem? Tudo tranquilo? Foi ótimo, foi tranquilo. Maravilha. Bom, hoje nós vamos falar de dois assuntos, né? Um é a polêmica publicação de um vereador de São José do Rio Preto, de Feliz Ano Novo, né? Mas com uma composição, alguns materiais aí inusitados, e também vamos falar sobre a eleição do presidente da Câmara, né, de vereadores aqui de São José do Rio Preto, que surpreendeu. Primeiro, vamos falar sobre a postagem polêmica. Que postagem foi essa? Pois é, né, Sandro? Na virada do ano aí, o vereador Anderson Branco, do PL, ele postou nas redes sociais uma mensagem de Feliz Ano Novo, mas de uma maneira como o nosso telespectador está vendo aí, de uma maneira... Que é isso? Armas? São armas e munição, né? Então ele publicou, resolveu fazer essa publicação, né? Ele é armamentista, né? Defende que a população possa se armar, é muito próximo do pensamento do presidente Jair Bolsonaro, mas de qualquer maneira isso gerou indignação, né? Já que a gente está falando de Feliz Ano Novo, foi ter uma mensagem, um pouco de paz, de esperança, e ele acabou usando aí munição para escrever essa mensagem de Feliz Ano Novo. Isso provocou nas redes sociais bastante indignação, pessoas criticando, outras defendendo. Eu conversei com alguns vereadores hoje de manhã para saber se isso vai ter algum desencadeamento dentro da Câmara de Rio Preto, no Conselho de Ética, que nem foi formado ainda, né? Lembrando que os vereadores tomaram posse no dia 1º de janeiro. Alguns vereadores me disseram que estão analisando se cabe algum tipo de reprimenda do vereador por fazer esse tipo de postagem. De qualquer maneira, né, ele colocou ali na mensagem também, falando que os países comunistas estão se armando e que a gente precisa armar a população aqui. Então causou bastante polêmica, muitos comentários, alguns defendendo e outros criticando, né? Mas de qualquer maneira acaba não sendo uma mensagem assim tão de paz e esperança que se espera para 2021, independentemente de quem defende ou não o armamento da população, acaba sendo inusitada e o vereador acabou provocando o primeiro dia já polemizando, primeiro dia aí da nova Câmara de Rio Preto, já polemizando nas redes sociais. Anderson Branco, que foi reeleito. É o mesmo vereador que queria trocar o sobrenome, é isso? Exatamente, ele queria se chamar Anderson Branconaro, né, fazendo uma junção de Branco com o Bolsonaro, acabou sendo... Isso para ser chamado na Câmara, né? Não no registro civil. Só que acabou sendo rejeitado isso pelo presidente da Câmara na época. E lembrando que recentemente a casa do vereador também foi alvejada por alguns tiros, isso no ano passado. Não se sabe ainda de onde é a autoria, mas o motivo para as pessoas falarem que foi infeliz ele fazer essa mensagem de Feliz Ano Novo com munições, com bala de revólver. Essa arte, digamos assim, né? Arte entre aspas aí, já veio pronta, ele postou, a arma e munição são dele. Então, isso que a gente está tentando falar com ele, né? A gente não sabe ainda se ele veio essa arma ou se ele fez essa montagem, né? A gente está tentando falar com o vereador para saber exatamente se pertence a ele ou se ele pegou isso de algum lugar, né? Tá certo. Bom, vamos falar então sobre ainda Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto, eleição dentro da cerimônia de posse, eleição do presidente da Câmara, que era muito esperado, né, Heitor? Isso, né? E nos bastidores é interessante que é uma vitória do Pedro Roberto contra o prefeito Edinho Araújo, ele ganhar a presidência da Câmara, né? Porque o grupo do Paulo Paulera, que foi o outro candidato na disputa, levou no deboche a candidatura do Pedro, né? Diziam, né, que o Pedro teria 4 votos, depois disseram que o Pedro teria 6 votos, aí no final das contas ele teve os 9 votos que o levou à presidência da Câmara para o biênio 2021-2022. Então, quem participou dessa articulação são pessoas ali que já tiveram algum tipo de problema com o Edinho. Por exemplo, João Paulo Rilo, que já é oposição de fato. As reuniões nas últimas 2 semanas para articular a vitória do Pedro na Câmara foram feitas no apartamento do João Paulo Rilo, aqui em Rio Preto. O Renato Pupo também, que já teve alguns problemas ali com o governo, também participou dessa articulação, inclusive dentro do plenário, tentou segurar ali alguns votos para que essas pessoas, para que outros vereadores não fossem para o outro lado, né, votassem no Paulera.
E tem um ponto também importante nessa vitória do Pedro, que o partido dele, o Patriota, não apoiou ele na candidatura, né? Na semana decisiva para a eleição, o Patriota fez uma votação por 9-1, decidiu que não apoiaria o Pedro Roberto. Então tentaram desgastar ele ali na semana decisiva e por um voto ele venceu a eleição na última sexta-feira, como nós vimos aqui também. Isso aí dificulta o trabalho do prefeito? Olha, depende de como o Pedro Roberto vai agir agora, né? A gente conversou com ele na sexta-feira, né? Ele disse que quer trazer a população para dentro da Câmara. Ele quer OAB, quer entidades, enfim, que discutam nas audiências públicas. A gente viu no final do ano passado, teve uma audiência pública do plano diretor que foi meio às pressas, né? Sim. Então ele diz que isso não vai acontecer com ele, né, nesses 2 anos. Então aí dependendo aí do que ocorrer, os projetos que aparecerem do prefeito Edinho Araújo na Câmara podem esbarrar aí no Pedro Roberto. E aí, claro, tem também o Renato Pupo, que está na mesa diretora, né, que é junto ali com o Pedro Roberto. Tem o João Paulo Rilo, que apoiou, então ele vai ter um pouco de dificuldade. Não vai ser a mesma Câmara, não vai ser do mesmo jeito do governo anterior do Edinho, né, que tinha ali uma base mais forte, mais aliada com ele. Agora ele pode ter algum problema, sim. Tá certo. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né? Primeira sessão, quando vai ser? Primeira sessão já, bom... em fevereiro, né? Então, sexta-feira contou como cerimônia de posse. Foi cerimônia de posse. Em fevereiro eles são de recesso, né? As férias já entram de férias. Já começam trabalhando entre as férias. E aí você tem, por exemplo, já na primeira sessão de fevereiro, aí você vai ter a composição das comissões, tem a comissão de educação, de obras, o próprio conselho de ética, né, que pode ou não ser acionado, então é em fevereiro. E é interessante notar sobre essa articulação da Câmara também, viu, Sandro? Que é o seguinte, se a gente for ver, Pedro Roberto, o próprio Renato Pupo, são de partidos que são da base, né, são partidos que estiveram com o Edinho Araújo nas eleições de novembro. Então eles participam, né, são do Patriota, PSDB. Por outro lado, eles querem uma postura mais independente do Legislativo. Paulo Paulera, que era o presidente até então, que é do PP, ele tentou se reeleger, né, perdeu para o Pedro Roberto, ele já seria mais alinhado aí ao governo. E é o que eu também conversamos hoje de manhã, é que eles esperam que o Pedro leve adiante essa questão de levar a sociedade a discutir a Câmara, né, participar mais das sessões e não deixar só na mão dos vereadores ou das decisões do prefeito. Então ele quer uma ampla participação popular. Vai ser um grande desafio para saber como ele vai conseguir convencer, né, a população que a gente sabe, ano após ano, cada vez mais desanimada, desiludida com a política, trazer essa população, que afinal de contas é importante que a sociedade defina, né, participe das discussões sobre os rumos do município. Não é só eleger e depois esquecer, né? Tem que estar participando, com certeza, isso daí faz parte da democracia, né? Precisa estar lá. Tá certo. Muito obrigado. Até quarta-feira, então. Até. Tá bom? Agora começou, agora já era. Mais. Né? Agora tem que trabalhar. Vamos lá, olha, se você quiser saber todos os detalhes políticos de Rio Preto e região, é só acessar o site dlnews.com.br.